Estamos de volta com mais um bloco do programa Coletiva, recebendo aqui hoje Divaldinho de Matos, um líder da doutrina espírita em Votuporanga, e Stephanie Barbará, chefe de jornalismo do TVO Jornal Primeira Edição. Vamos falar agora então sobre Chico Xavier, um dos maiores nomes do espiritismo no Brasil e que você mantinha contato, inclusive tem até o livro, de Amigos para Chico Xavier, dedicado a ele. Como começou essa amizade? E o segundo livro, Chico Xavier em Pedro Leopoldo. A amizade começou de que quando eu era criança, eu sempre ouvi falar dele. Um tio que morava em Belo Horizonte, levou-nos a Belo Horizonte, passamos por Uberaba. Meu tio era espírita. E eu vi a casa do Chico Xavier, eu o vi longe trabalhando. Mas era criança, 14 anos. Aos 17 anos, 18, 17, eu ingressei no movimento espírita, no centro espírita. E aí, então, eu comecei a escrever para ele. Todas as semanas eu mandava 2, 3 cartas. Com as cartas eu mandava pé de moleque de rapadura que eu faço. Derreto a rapadura, ponho um amendoim, tiro no ponto e ponho no tabuleiro, na assadeira e depois corto. E mandava para ele nas caixinhas. Aos 19 anos eu fui pela vez primeira sozinho a Uberaba. Lá chegando numa fila interminável, diante dele, eu o pego na mão, ele olha nos meus olhos e fala, não pode, você é o Divaldinho? Ele soube sem você dizer? Sem dizer nada. E aí, você é o Divaldinho? Não é possível. Eu achei que fosse uma criança, porque eu sempre escrevi para ele dizendo, meu filho, como vai você? Tudo bem, meu querido? Como vai você? E nunca fiz perguntas, eu sempre levei consolo ou estímulo, o meu jeito de ser. E eu mandava os pés de moleque. Na hora, ele me segurou as mãos, chamou o pessoal da mesa, olhem, este é Divaldinho. O pé de moleque que eu já lhes falei, é ele quem faz. E aí, depois disso, eu fui mandando livros encadernados, colocando flores no livro, eu fazia tudo isso, porque eu duro muito pouco. E mandava para ele, ele ficava apaixonado. E aí ele quis conhecer Julieta. Ele me disse assim, eu quero conhecer sua mãe. E levei minha mãe. E minha mãe, com toda a licença ao público, minha mãe contava uma história que quando ela ficou grávida do Divaldinho, quando eu fui para nascer, que ela tinha dores do parto, eu nasci em casa, na cama, e ela viu uma escada, dessa escada, e ela disse que era Nossa Senhora descendo comigo no colo e entregou a ela. Mas não era Nossa Senhora. Minha mãe tinha uma fé em Nossa Senhora. Obviamente não era Nossa Senhora, porque eu sou uma alma devedora. E aí então ela contou para o Chico e chorava. E ele disse assim, é verdade, é Nossa Senhora mesmo, agradando a minha mãe, né? Aí depois fomos à casa dele. É uma coisa muito pitoresca. Eu ficava enamorada, porque... Você já pensou estar diante do Papa Francisco? A gente perde o rebolado. Perto da Madre Teresa de Calcutá. Eu tentei ir a São Paulo para vê-la, não tem como chegar nem perto. Mas eu fui à Bahia conhecer Irmã Dulce. Extraordinária mulher. Extraordinária. De uma grandeza ímpar. E minha mãe lá no Chico Xavier, e eu me refestelando, ele dando atenção a Julieta, e lá pelas tantas minha mãe me dá um cutucão, fala assim, vamos embora que eu estou doida para comer carne e tomar cerveja. E ele falando assim, não, Divaldinho, espera mais. Eu falei, não, Chico, minha mãe tem que ir, dorme cedo. Você chegou a acompanhar esses atendimentos com ele, do que você se lembra assim que mais te marcou? A grandeza do homem. Não do médium, porque o médium é o concurso, o paranormal, o extrafísico, é o concurso. Mas a grandeza do homem, por exemplo, terminávamos a reunião, as que eu lá estava, 4, 5 da manhã. Já imaginou que é um homem chegar às 2 da tarde, sair às 5 da manhã? Ele terminava, ele dizia o seguinte ao senhor do lado, que o nome era Wilker Batista, e sua senhora, dona Zilda, que está hoje com 100 anos de idade, ainda viva. E aí o seu Wilker Batista, o que foi, Chico? Fulana, ele mencionava o nome, vamos supor, Matilde, Dona Etelvina e a Gabriela estão sem carros.
elas precisam que alguém as leve em casa. Chama o chofer e peça para levá-las. Ele estava trabalhando, ele nem via ninguém. E no finalzinho ele chamava um por um. Você tem quem te leva no hotel? Tenho. Pode vir aqui, o taxista vai levá-los. A preocupação com o outro. Qualquer mulher que passasse na fila, vinha com um saquinho, 4 ovos de galinha caipira. Os assistidos. Botava na mão dele e esta mão já tinha R$ 50 ou R$ 30 e ele botava na mão dela aqui do lado. Pegava os ovos, sempre pagou tudo que recebeu. Todas as coisas que me deu foram ganhadas, nunca ficou com nada. Você acompanhou ele até o fim da vida? Até o fim. Quando ele fez 90 anos, eu fui vê-lo. Cheguei lá, ele estava lendo o livro dos Espíritos e o Evangelho. E aí falando da grandeza do Cristo, ele se emocionava muito, né? A idade senecta é como a minha, já senecto, já emociono quando falo. E aí então, ele era extraordinário como ser humano. É impecável. Mas era um homem de uma certa idade, tinha seus princípios, seus métodos, né? Eu levei para ele, com todo respeito a ele, um papagaio para urinar, porque eu vi a calça molhada e pensei, como que eu vou fazer? Como que eu digo a um homem que a calça está... E aí, levei um papagaio. Ele pegou, riu e chamou a secretária da noite, a dama de companhia, Dona Enói. Enói, vem cá ver o Divaldinho, o que fez? Deu um papagaio. Eu trouxe de volta, ele mandou trazer. Depois levei uma bengala, mandou trazer de volta. Se não posso me acostumar ao luxo de uma bengala. Você já imaginou? Mas era princípios dele, eu usaria na hora. Ele atendeu ao público até o fim, né, da vida, né? Até o fim. Ele deixou, Divaldinho, eu ouvi uma história assim, Não li tem algo... nenhuma senha. Então, cartas criptografadas, Não. né, que dizem que ele deixou para evitar charlatões. Não. Então, não. Ele foi... quando Jesus Cristo ensinou sede mansos como a pomba e prudente como a serpente, ele foi. Por quê? É igual o Divaldinho. O Divaldinho é sozinho, não tem família. Eu não tenho família, mas tenho 2 irmãos. O que eu fiz? Fui ao cartório, registrei que eu não tenho bens nenhum, a não ser 2 cachorras lindas. Belinha e Titel. São lindas. Essas são minhas. Agora, não tenho bens. Então eu moro na casa que a mulher do Áureo Ferreira, Dona Maria Aparecida Rivera Ferreira, me deu há muitos anos. E eu dei para a instituição com usufruto meu, onde eu vivo, mas pertence à obra. Então eu tive que fazer um documento alegando que eu não tenho nada, porque se amanhã forem reclamar, ninguém pode reclamar. O que fez Chico Xavier? Vendo o futuro, porque tem um rapaz que o ajudou muito, o doutor Eurípides Egino dos Reis, ajudou como amigo, como eu o ajudaria se precisasse. E ele fez em cartório. Eu não tenho filhos. O doutor Eurípides Reginos dos Reis é meu amigo, não é filho adotivo. Pronto. Porque o moço entrou na justiça requerendo direitos de todas as obras. Você viu a evidência do homem lá diante da vida? É o que fala Jesus, manso e prudente. Nós temos que ser. Ele deixou os direitos das obras deles para a causa assistencial, não é isso? Todas. Não ficou com uma obra sobre o seu direito. Ontem ainda o amigo me escreveu, Geraldo Lemos Neto, 526 livros escritos. Ainda tem mais 22, segundo eles já organizaram. Pelo para Chico sair. Xavier? É. Todos por mediunidade? Tudo por mediunidade, tudo. Porque ele trabalhou na Fazenda Modelo e trabalhou com a mediunidade lá também por mais de 40 anos. Era um homem extraordinário. Tem um fato que eu não esqueço até hoje. Eu estava à mesa, não perto dele, mas longe. De repente, eu ouvi dizer ao Carlos Bacelli, a terra acabou de tremer. Eu ouvi. No dia seguinte, nos jornais do nosso país inteiro, um tremor de terra na Guatemala de tantos pontos na escala Richter. Era um homem extraordinário. E uma coisa, respeitava a tudo e a todos. Nunca falou do Papa sem se referir à sua santidade, o Papa. Nunca eu vi.
Eu estava lá uma vez e passou uma folia de Santo Reis, que tem a bandeira, que eu, com todo respeito, nunca liguei para a bandeira. Ele levantou-se, ajoelhou e beijou a bandeira, como se faz o bom católico. Hoje não tem católico, né? Que não faz mais isso, mas se fazia à época. Maravilhoso. E ainda, então, falando sobre Chico, ele deixou, ou melhor, ele te deu algum conselho sobre o seu trabalho aqui em Votuporanga? Me deu que eu perseverasse sempre, que tudo que eu sentisse eu fizesse e que nunca parasse para pegar os calhaus que me atirassem. Uau! E nunca peguei. Tanto é que estamos há 38 anos lá. E uma obra que não é modelo para os outros, ela serve para nós melhorarmos-nos. Valdinho, agora falando um pouquinho sobre esse momento que nós estamos enfrentando, como você já citou em várias respostas suas, né, que é a pandemia da Covid-19. Qual a sua análise sobre toda essa situação que a gente está enfrentando? É mais um período como vivemos tantos outros, a gripe espanhola, a rubéola, a varicela, a catapora, que enfrentavam as mulheres grávidas e que mandavam fazer aborto. Hoje muitas senhoras vitoriosas não fazem o aborto, elas ficam e têm o filho que tiver, com o problema que tiver, amam-no apaixonadamente. É que as pessoas estão dando muito valor e virou guerra política no nosso país, nada mais do que isso. Uma guerra política porque, meu Deus do céu, se você for ao posto de saúde, nós temos uma escala de não sei quantos, eu não posso falar porque eu não tenho um número exato, de leprosos, rancenianos, tomando remédio. Nós temos mais de não sei quantos tuberculosos cadastrados. Nós temos não sei milhões que têm SIDA, que é a AIDS, cadastrados. Nós passamos por isso. Agora, em sã consciência, como pode um homem ficar com AIDS nos dias atuais? Porque é burro igual uma porta. Não usa o preservativo. Então, a pandemia é um processo natural. Amanhã ou depois virão outras. Ora, nós tivemos câncer que a pessoa... Ai, perdão, não pode falar o nome, é pecado. Ora, o câncer é a coisa mais natural, eu já tive. Sou canceroso. Já teve? Conta Já um pouquinho. tive, com 46 anos. Mas a verdade é que o ser humano gosta de fazer alarde, né? A pandemia deu um status social. Olha, quantos da nossa casa, nas suas casas, que ficaram trancados com luva na mão, apanharam o Covid e ficaram sabendo depois que acabou. Não tiveram sintomas. Tem que ter cuidado? Tem. Tem que tomar medidas? Tem. Mas virou uma guerra política, que é vergonhoso. Você acha que a guerra política sobressaiu sobre a importância da doença, Sobressaiu a importância, né, de tratamento. O tratamento é o seguinte, nós não podemos parar o nosso comércio, com todo respeito ao prefeito João Dado. Não pode, porque eles vivem disso, um restaurante vive disto. Agora, não é no restaurante que vai pegar o Covid, de forma alguma. As pessoas podem ir, se quisessem, mas a lei não permite, é uma pena. Porque as pessoas estão com muitas dificuldades. Quem é de nós que usava cinto de segurança? Nunca usou. As crianças iam à frente. Hoje não pode. Hoje tem que usar cinto. Nós acostumamos com o cinto. Iremos acostumar com a máscara e acabou. O cinto evita, né, muitas coisas, não, né? É maravilhoso. Assim como a mas máscara nós nunca protege usamos. também. O cinto não tinha. Passou a criar o cinto. Passou a usar a máscara. Pronto. E são questões também relacionadas à sobrecarga do sistema de saúde, que a gente sabe, né, Divaldinho, que está sempre... Mas todos estão sobrecarregados. Desde que eu me conheço por gente, as filas são intermináveis das pessoas necessitadas à margem de ser atendidas. E sem guias, às vezes. Eu não tenho vergonha de falar. Eu dei atendimento médico 8 anos na obra, por intuição, por ajuda e por desejo de ajudar os outros. Porque uma pessoa com febre, uma criança com 10 graus de febre, 18 graus, 20 de febre, eu tirava a roupinha da criança, dava banho de álcool na criança inteira e botava 2 chumaços de algodão no sovaco da criança para baixar a febre. Então, o sistema de saúde não mudou muito. O que não temos é respiradouro. Mas quem é que pensa numa pandemia? Quem é que pensou na gripe espanhola? Ninguém. Ela vem.
para poder melhor gastar o dinheiro, não com outras coisas, mas na saúde que é necessária. E na sua opinião, é possível enxergar um lado positivo dentro desta pandemia? Em tudo tem o lado positivo, em tudo, em tudo, em tudo. Aqueles que estão dentro do lar, e ninguém está recluso, ninguém está sem sair, ninguém está fechado na quarentena 4, 5 meses. Ninguém. Todo mundo tem uma vida normal, desde que se precavenha, desde que use a máscara, desde que tenha cuidados com a higiene, que é tão natural e foi ensinada pelos nossos tataravós, bisavós e outra coisa mais. Agora, ela ensina uma lição que nós precisamos aprender, que é valorizar a família, que dantes não se valorizou. E perguntaram-me outro dia assim, e depois da pandemia, vamos ter uma modificação global? Não, será do mesmo jeito que estamos hoje. Ora, mataram Jesus de Nazaré há 2000 anos, 7 meses e 16 dias. Mataram ele. Você para no trânsito, alguém bravo, ele saca de uma arma e te dá um tiro. Então, o homem tem que mudar. Agora, todos têm que buscar a religião. A sua religião. Não é ir para onde manda, não. Onde você construa sua fé, tem que ir. Como diz Allan Kardec, o codificador, fora da caridade não há salvação. Caridade não é patrimônio de ninguém. A gente está vivendo um momento de muita incerteza, né? Não dá para negar, de muita tensão. Como manter o equilíbrio emocional? A tensão é criada pelas notícias avassaladoras do mundo moderno. Nós temos a beleza da tecnologia, super avançada, maravilhosa, mas o homem precisa voltar-se para Jesus Cristo. A cada dia, a sua hora. O momento é de vigiar e orar, como ensinou Jesus. Jesus Cristo é e seloá o modelo para todos nós, para 2020, para 2070, para 3900 e sucessivamente. É ele o modelo e guia para a humanidade. É que o homem não acredita realmente no Cristo, porque quem crê tem serenidade. Mahatma Gandhi deu um momento sublime na vida. Nunca usou arma. Nunca usou arma. Ele cria naquilo que ele falava. Jesus Cristo foi imolado numa cruz, inocente, libertaram Barrabás, um ladrão, que também é nosso irmão, mas libertaram Barrabás para matar o Cristo, porque era uma organização política da época. E ele sereno. Joana de Cusa morreu queimada do lado do filho, serena. E o filho gritava, mãe, mãe, abjura, mãe, desmente. E ela disse, meu filho, cala, você não sabe o que fala. E atearam fogo no pé do menino. E ele morreu queimado diante da mãe e ela depois. Isso que é grandeza. Agora, uma pandemia tem que cuidar-se, mas ficar berrando igual cabrito novo, não, não precisa. Há que ter mais serenidade diante das provas. Dizem os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo que a calma em meio aos tormentos da vida não será uma felicidade? Divaldinho, em momentos assim, a gente sabe que muitas pessoas que já tinham um quadro de depressão acabam tendo essa situação ainda mais agravada. Eu sei que as suas palestras, muitas das suas palestras, têm como tema a depressão. É possível justificar e explicar, na verdade, este sofrimento? Eu ouço muitos oradores, e mesmo no movimento espírita, e fico com muita tristeza, porque eu ouço dizer deles, depressão é falta de um tanque de roupa. Mentira, não é não. É uma doença seríssima. São traumas da criatura humana. E a nossa Igreja Católica, sempre, aliás, Jesus Cristo, sempre ensinou, confessai-vos uns aos outros. Sentar com alguém com que você tenha empatia, com o seu padre, com o pastor, com alguém que lhe seja caro e com alguém com o qual você pode dizer, tenho um tormento na alma, sofro tanto, porque as pessoas hoje vivem com um espinho entalado na garganta. Diz Paulo,
Vós tendes o espinho da insatisfação. Ninguém está contente com nada. Ninguém. Então essa insatisfação gera um estado depressivo. Viver a dois é uma arte das mais encantadoras do mundo. O casamento é a única condição, única não, é uma das mais importantes condições de evolução. Eu, se tivesse casado, estaria no céu. É verdade. Não é a religião que far-me-ia ficar no céu, é o casamento. Porque você tem que olhar para o marido ou para a mulher e procurar entendê-lo. E quem tiver mais, dará mais. Mais entendimento. Antigamente a mulher tinha que ficar calada, ela não tinha voz. Não, está errado. Ela tem voz, tem autoridade, tem autonomia. Se a mulher tem que dizer. Os dramas oriundos do processo depressivo vêm disso. O outro não fala para o outro o que sente na alma. Porque muita gente acha que o matrimônio, você casou, tem que ir até a morte. Não, de forma alguma. Quando você não se dá bem com alguém, quando você enganou-se naquilo que era um sentimento real, você tem que dizer, eu não aguento mais. Por aqui dá, eu não dou conta de seguir adiante. Não posso te prender, porque quem prende, perde. Quem solta, ganha, liberta. E quem ama, diz ao outro, vá meu filho, vá embora. Deus te abençoe. Quem não ama diz, desgraçado, vai morrer junto comigo. Isso não é amor, é escravidão. E aí, então, são oriundos do processo de não perdão, do não amor. E aí gera uma depressão, que é um estado de alma, que é o espinho da insatisfação que falou Paulo, o apóstolo. Essa insatisfação, Divaldinho, a gente poderia também ligar um pouco à vida nas redes sociais, vamos dizer assim. As pessoas veem a vida do outro e acham que aquilo é um mundo perfeito e a vida delas não é assim. Como você enxerga o poder da internet nesse momento? O poder da internet é maravilhoso, é abençoado, só que tem que ter cautela, né? A gente vai a uma rede social, vê as mulheres lindas, maquiadas, agora vai lá na hora que ela deita ou que levanta pela manhã. É a necessidade. Você está muito bem vestida, com os cílios maravilhosos, entendeu? E organizada, muito bem posta, ela está com uma sandália belíssima. Então, isso faz a gente. Mas no dia atual, a vida diária, somos aquilo que somos, reais, transparentes, né? Para falar ao outro das necessidades. Nós não precisaríamos ser tão falsos na apresentação, não. Tínhamos que ser nós mesmos. Nós tínhamos que ser um pouco mais naturais. Diz o Cristo para nós, seja o seu falar, sim, sim, não, não. Há muita falsidade boba, não compensa. A vida é muito bonita. Nós não deveríamos brigar com ninguém. Você gosta do verde? Gosto. Então tá ótimo, usa o verde. Ah, eu quero o amarelo. Usa o amarelo. Fica linda. Agora, como que eu vejo uma mulher, como vocês muito bem aprumadas, com um batom tudo no dente? Eu tenho que dizer. Se eu não disser, eu morro. Como que eu vou deixar a mulher com batom no dente? Como é que eu vou deixar a mulher com anágua? Vocês não usam anágua mais, mas as mulheres mais velhas usam, tanto assim para fora da saia. Não pode, tem que dizer. Senhora, sua anágua está fora. Tem que dizer. Nós somos uma família. Mas não, o princípio básico é que nós somos irmãos uns dos outros. Mas as pessoas se esquecem. Não podemos esquecer isso. Bom, infelizmente nós chegamos ao fim do programa. Não há problema, eu estarei aqui mais tempo, quando precisar. A gente agradece muito a sua presença aqui, a Stephanie também que dividiu comigo essa bancada. E agora está aberto, eu gostaria que você deixasse uma mensagem a todos os votuporanguenses e todo mundo da região que também está nos acompanhando. Uma alegria enorme estar aqui com as princesas, os jovens, os técnicos todos aí na assessoria ao programa realizado. Peço desculpas por não lhes dar aquilo que vocês às vezes estivessem esperando, porque os recursos são parcos, mas a sinceridade de coração é muito grande. E dizer a vocês que cada um cultive a sua religião. Não se meta na religião do outro, viva a sua religião, construa os seus princípios. Quando a vida lhe o chamar a modificar os seus pensamentos, o faça com naturalidade. Mas creia em Deus Todo-Poderoso, que criou-nos para sermos felizes. Faça a caridade, que é a chave que nos liga ao Criador.
ame a vida e ame os seus. Seja honesto, sincero, fale abertamente à sua mulher, ao seu cônjuge ou à sua relação afetiva, seja ela qual for, mas diga a ele, diga com sinceridade e vivam felizes, porque feliz podemos ser todos nós. A felicidade também não é daqui, mas vivamos felizes os momentos que a vida assim confere a cada um de nós. Muita paz. Amém. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Agradecido. É a você de casa também que nos acompanhou. Muito obrigada por estar sempre aqui conosco no Coletiva. Continue acompanhando toda a programação da TV Unifev. Até a próxima.